Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. João, capítulo 10, a partir do verso 1, eu convido você para acompanhar a leitura que eu farei agora, nesse texto. João 10, diz assim a palavra de Deus, o Evangelho de João: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém. Só até aqui. Vamos meditar nesse texto. O destaque e o que se fala mais quando a gente lê esse texto é exatamente o verso 10, é João 10, 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O desafio é a gente entender esse texto. Então, nós temos aqui promessas do Senhor. As promessas de Deus contidas na sua palavra, a Bíblia, elas são reais, elas são verdadeiras, e todas elas se cumprirão. Se não fosse assim, não estaria aqui escrito. Tantas promessas de Deus lá do Antigo Testamento já se cumpriram em Jesus, o Messias. E profecias, revelações da palavra dos profetas e até dos salmos, a gente vê se cumprir em Jesus. Mas tem outras promessas que elas vão se cumprir ao longo do tempo, e essas promessas elas precisam ser entendidas, compreendidas, porque elas sempre são condicionais. Então, cada promessa de Deus, ele coloca uma condição: eu vou fazer isso se você fizer assim. As promessas de Deus, elas são condicionais. As promessas de Deus, elas têm seus destinatários. Então, nem toda promessa da Bíblia é para todo mundo. Então, tem promessas de Deus
que falavam para o seu povo Israel e o que ele faria. Quando Deus fala com os seus patriarcas, Abraão, ele fala: olha, vocês vão passar 400 anos no Egito, a sua descendência será escravizada e vai sofrer. Então, são promessas para destinatários específicos. E Deus diz: mas eu vou tirar a sua descendência e toda essa geração eu vou tirar do Egito com mão forte. E eu ainda vou me vingar, então eu vou punir ou eu vou julgar a geração ou a nação que fez isso. Então tem promessas, a gente precisa ler os textos bíblicos e a gente ir botando a cabeça para pensar. Então se você ler, por exemplo, esse texto quando Deus fala que vai levar toda a descendência para a escravidão no Egito, fique tranquilo, não é com você. E essa promessa não é para você, entendeu aí? Fique tranquilo. Então a gente vai lendo e vai observando. As promessas, elas têm também um tempo. O tempo próprio para que elas se cumpram. Então nós estamos diante de uma promessa de Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O verso 10 ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então essa promessa, ela tem um tempo. Jesus já veio, aleluia, a promessa começou. Entendeu aí? A promessa já começou. Ele veio para que a gente tenha vida, e vida em abundância. E essa promessa teve início. Olha o tempo dela já acontecendo. Glória a Deus por isso. Ela é condicionada. Jesus está falando com as suas ovelhas. Quem é a ovelha de Jesus aí? Levanta a mão assim, ó. Glória a Deus. Então, é para você, é para mim, é para nós essa promessa. Então, a condição é que a gente ouça a voz, sejamos essa ovelha obediente de Jesus. E a promessa já começou. Então é para a gente. Chegou o tempo da promessa. Os destinatários estão aqui. Agora nós vamos tomar posse da bênção. Diga amém. Então eu quero falar sobre essa conquista. Conquistar a promessa de uma vida abundante. Então vamos crer nessa promessa para a gente conquistá-la. Aqui nós estamos diante dessa promessa de Jesus. Ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Essa promessa é para quem crê em Jesus. Ela tem um alcance. Ela é para o mundo físico e para o mundo espiritual. Muita gente interpreta esse texto e diz assim: a vida aqui é vida eterna. Amém, é mesmo. Mas é vida já agora. Já começou a promessa. Então ela vai exigir também, é uma condição, que sejamos ovelhas de Jesus. Então ela vai exigir da gente um novo estilo de vida, como ovelha de Jesus, como discípulo de Jesus. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é que eu preciso entender essa promessa de vida abundante. A conquista dessa promessa começa quando eu entendo essa promessa. Eu preciso entender o que Jesus está dizendo aqui. Ele diz assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Essa palavra vida, ela não fala diretamente da vida espiritual. A palavra no texto original, no grego, é zoe. Zoe quer dizer vida real e genuína, vida ativa e vigorosa. É aquele que é cheio de vitalidade, ânimo. Então essa palavra fala, Jesus dizendo: eu vim para que tenham, ao invés de vida, a gente poderia colocar aí, que tenham uma vida ativa e vigorosa. É aquele que é
cheio de vitalidade. Jesus apresenta essa promessa Zoe ou Zoe para contrapor o ladrão. O verso 10 do capítulo 10 diz: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Então, para a gente entender essa promessa, a gente olha o texto, os versos anteriores, os versos posteriores, e o próprio versículo já nos leva a entender. Jesus contrapõe, ele diz: o ladrão vem para isso, mas eu vim para fazer algo bem diferente. O ladrão vem senão para roubar. Essa palavra no texto grego é klepto, daí a palavra kleptomaníaco. Ele carrega, ele rouba, ele furta, tiro escondido, e às vezes nem precisa, é porque ele tem um problema psíquico e furta. Então é uma coisa estranha que a psicologia que vai explicar a questão psíquica do cleptomaníaco. Então o ladrão, ele vem para furtar, é o cleptomaníaco. Ele vem para furtar, tomar pelo furto. Ele vem matar. A palavra é tuo, sacrificar. Imolar é a palavra usada para falar do Cordeiro da Páscoa. Então está falando de um sacrifício que o sacerdote faz com as ofertas que as pessoas trazem sobre o altar. Então Jesus está dizendo: olha, o ladrão, ele não vem senão para furtar e você nem viu. Depois ele vai matar. Ele pega o seu sacrifício, a sua oferta sobre o altar e vai imolar. Vai matar ali. E é a ideia de assassinar. E depois ele vai destruir, que é estar perdido, arruinado. Então o ladrão, ele vem para furtar. O ladrão, ele vem para trazer um sacrifício. Some com o seu sacrifício e você não vai ter resultado nenhum disso. E depois, o texto diz que ele vai destruir, apolumi, que é estar perdido, arruinado, destruído, entregar a miséria eterna no inferno. Então era uma palavra usada para falar desse sacrifício e dessa destruição, levar você à miséria. Logo, enquanto o ladrão viria para roubar, matar e destruir, Jesus vinha para que as pessoas tivessem vida. Então essa palavra vida, na promessa de Jesus, não é apenas a vida eterna, você entendeu? Mas é vida abundante no aspecto físico, no suprimento das nossas necessidades e na prosperidade que todos nós precisamos. Essa vida, Zoe, ela seria abundante. Eu fui observar a palavra abundante, perissos, a ideia de peri, em torno de, daí a palavra perímetro, e essa perisso é uma medida que ultrapassa aquilo que foi estabelecido. Então eu tenho uma medida, aí Jesus vem e multiplica essa medida sobre a minha vida. Então ultrapassa o limite. Então há uma abundância, há então um extrapolar, um ir além, aquilo que excede algum número. É uma medida, é uma posição ou necessidade, é mais do que é necessário. Então Jesus está dizendo: eu vim para que você tenha mais do que é necessário. É interessante, quando eu fui lendo, estudando essa palavra, eu disse: olha a promessa de Deus aqui, mais do que eu preciso, mais do que é necessário. Por isso que quando a gente lê na Bíblia, vai lá no Antigo Testamento, agrada-te do Senhor, e Ele concederá aquilo que
deseja. Não é o que eu necessito, é o que eu desejo. Aí ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então a gente não precisa viver debaixo de uma limitação tão grande. Então é aquela ideia do salário curto, apertado, que vai chegando no final do mês e você conta as moedas. Meu Deus, isso não é a promessa que Ele tem para nós. Você entendeu aí? Ainda que Jesus tenha falado num contexto de tanta pobreza e miséria, porque nos dias de Jesus, quando Ele falou essa palavra, se você for estudar, aquela época era um sofrimento terrível. Roma dominava todo aquele território e pegava imposto pesado, e vinham os soldados cobrar, e eles ainda elegiam entre o próprio povo os cobradores de impostos. Eles eram detestados naquela época, e Jesus ainda pega um deles para ser 12, só Jesus mesmo, para a gente, como é que vamos entender um negócio desse? Pois é, aí eles trabalhavam tanto, ganhavam muito pouco, e tinham que pagar os impostos. E depois, eles tinham que entregar o sacrifício. Para cada pecado, um sacrifício. Ele tinha que comprar um animal. E aí o sacerdote dizia: esse pecado foi grande. Uma pombinha não vai resolver o negócio, não. Arruma um carneiro, arruma um negócio maior. Dependendo do pecado, nenhum boi ia resolver. Tem que ser uma meia dúzia, gente. E olha a opressão em que vivia aquele povo. Aí Jesus diz: aqueles que vieram antes de mim são todos ladrões e salteadores. A gente lê esse texto e bota logo a culpa no diabo, né? E aí tem uns que já leem dizendo: o diabo vem. Não, a Bíblia não diz o diabo, gente. A Bíblia diz: o ladrão vem senão para. Não é o diabo. Eu não estou defendendo o diabo aqui. Ele não presta, ele não vale nada. Ele é o bicho ruim, capiroto. Eu estou dizendo que esse texto não fala do diabo. Esse texto fala do diabo do sacerdote que explorava o povo. Deu para entender aí? Então Jesus está dizendo: esses que vieram antes de mim, eles estão explorando vocês. E eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então vocês têm que aprender de mim, vocês têm que vir a mim, e vocês têm que confiar em mim. Não é vir a Jesus e correr para o sacerdote para fazer o sacrifício. Jesus está dizendo: eu sou o sacrifício suficiente. Ainda hoje tem gente indo para Jesus e fazendo um acordo com o diabo. Vai que lá no dia final, quem sabe, eu estou bem com os dois, né? Você não precisa disso. Você só precisa de Jesus. Ele é suficiente. Quem crê assim, dá um aplauso bem forte a Ele. Aleluia. Então, a ideia aqui de vida em abundância se contrasta com a religião praticada naqueles dias pelos sacerdotes, pelos fariseus, porque Jesus estava trazendo libertação religiosa, a revelação do que era a verdade, a libertação do peso das exigências, é a vida em abundância, é o alívio. Ufa, estou livre de tanto sacrifício. Jesus é suficiente para mim, Ele já me perdoou, eu agora não preciso mais de nada disso. Então era esse o ensinamento que Jesus estava transmitindo. Por isso que em Mateus 23, no verso 4, Jesus vai dizer assim: estes atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Joga o fardo pesado nos outros, mas eles mesmos
era a hipocrisia dos religiosos daquela época que Jesus estava confrontando. Então, entender essa promessa de vida abundante é condição sine qua non para tomarmos posse dela e vivermos essa vida abundante, segundo o propósito de Deus. Por isso que Jesus já tinha falado em João 8:32, estamos no capítulo 10. Jesus já tinha falado: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vida abundante é vida eterna, sem limites, sem limitação, transborda, é vida próspera aqui na terra, tendo tudo aquilo que eu preciso para viver, e até sobrando para compartilhar com aqueles que não têm. Deu para entender aí? Por isso que no Evangelho de Marcos 10, no verso 29 e 30, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais. Já neste tempo, tem muita gente esperando a promessa de Deus só lá na glória. Ela vai acontecer lá na glória, mas eu quero te avisar que ela já começou aqui. Ela já começou. Já neste tempo, 100 vezes mais, em casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, é verdade. E no século futuro, a vida eterna. Marcos 10, verso 29 e 30. Diga amém. Se eu conseguir convencer você que a vida abundante de Jesus começa hoje, eu já posso terminar o sermão, porque você vai sair daqui com a palavra de Deus plantada no seu coração, com uma doutrina firmada de que tem uma promessa de abundância sobre a sua vida. É direito seu, porque você é ovelha de Jesus, e Ele prometeu dar vida à abundância, vida em abundância, mais do que eu preciso. Quem crê nisso? Pode aplaudir mesmo a Ele. Aleluia. Mas essas promessas de Jesus, elas não são automáticas. Não é porque eu tomei uma decisão, sou ovelha de Jesus, acabou. Agora tudo está resolvido, eu não preciso fazer mais nada. Basta ligar o piloto automático e conduzir. Não, não é assim. Segunda coisa que eu preciso dizer para você: eu preciso tomar consciência de quem eu sou, para eu poder tomar posse dessa vida abundante. Eu preciso tomar consciência de quem eu sou. Quem é você? Essa é a pergunta de $1 milhão. Ela é de uma complexidade muito grande. Não é tão simples assim. Mas uma vez que a gente descobre quem nós somos, estaremos prontos para planejar e conquistar essa promessa de vida abundante. E a primeira questão é, para você saber quem você é, a pergunta é: quem eu sou espiritualmente? Como está a sua vida espiritual? Como está o seu relacionamento com Jesus?
Porque as pessoas que ouviam Jesus falar naqueles dias, eles seguiam a Jesus. Chegou um momento que dava uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e seguiam ouvindo Jesus. E Jesus multiplicou pão, peixe para todo mundo e estava uma festa. Mas houve momentos em que Jesus olhou e só tinha os 12. Só tinha os 12. Quando Jesus apertou o discurso, as pessoas correram. Elas gostaram de ouvir sobre libertação, elas gostaram de ouvir sobre a religião diferente da que elas viviam, naquele jugo tão pesado, elas gostaram de tudo isso. Mas, quando o discurso apertou, aí elas pularam fora, preferiram viver a hipocrisia da religião, ao invés de viver a sinceridade do Evangelho. Olha que coisa tremenda, é? Você captou essa mensagem? Quem você é? Tem gente que é religioso por fora e é o diabo por dentro. Tem gente que é de uma maciez para falar na frente dos outros, mas dentro de casa é o capeta virado no cão e mais 7 demônios. Você tem que decidir quem é você. Quem é você, meu irmão? Aí depois diz, a promessa não cumpriu. Por quê? Porque você não é de verdade. Jesus está falando para os cristãos de verdade. Não é para os hipócritas. Não. Para os hipócritas, Jesus tinha o desprezo, a crítica, e dizia, sai fora. Então a gente precisa decidir quem nós somos. A nossa vida precisa se ajustar de acordo com aquilo que você crê. Eu creio em Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Então minha vida tem que ser controlada por Jesus e não pela carne. Deu para entender aí? Ah, não, mas é porque é o meu temperamento. Pois submeta o seu temperamento a Cristo. Porque se você não fizer isso, você não passa de um hipócrita. Deu para entender? Ah, mas é difícil, e daí? Problema seu. Peça a Deus, dê o seu jeito. É como aquela história do, não, porque eu bebo, e eu bebo desde criança, e eu fumo desde criança. Problema seu, meu irmão. Resolva a sua questão aí. Cada um tem um leão para matar todo dia. E se você não matar o leão de hoje, amanhã tem 2. É ou não é verdade? Quem é você? Esse é o grande problema. Quem eu sou espiritualmente falando? Gente, essa é a questão. Porque as igrejas estão cheias de pessoas que creem que Jesus é a verdade, gostam das músicas, gostam até da pregação, mas não quer se converter, nem quer viver Jesus como estilo de vida. Sabe por quê? Porque é duro, tem que parar de pecar, tem que dominar a carne, e é um desafio. Mas deixa eu dar uma notícia boa. Quando você se propõe a viver essa vida que Jesus oferece, você não vai estar sozinho, meu irmão. Você terá a ajuda do Espírito Santo de Deus, que vai selar você e vai morar com você e vai te ajudar para você vencer. Então não pense que você vai estar sozinho quando você toma essa decisão. E a questão é você continuar. Não é porque, mas eu tentei, eu caí. Se levante e continue. Então, se você segue a Jesus, você vai entender essa palavra de amor, de perdão e de uma nova oportunidade. Então se levante e vamos continuar a caminhada. A questão não se define quando você cai. A questão se define se você desistir. Aí, e Jesus está sempre nos chamando. Não desista, vamos em frente. Porque Ele não desiste da gente. E quando a gente entende quem somos, porque aquele que diz estar nele,
deve andar como ele andou. Então é uma vida, um estilo de vida. Primeira carta de João 2, verso 6. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Então, hoje é dia de ajustar a vida com Jesus, para essa vida abundante chegar logo, rápido. Aí você vai ver as coisas melhorarem para você, para a sua vida, os seus relacionamentos. Então não vai ser fácil, mas é possível. Tem muita gente nessa caminhada. Tem muita gente vencendo. E acorda e vence de novo. E vence de novo. E vence novamente. A questão não é você ser tentado, porque todos nós somos tentados. A questão é você cair. E pior ainda, cair e ficar prostrado. Se levante. Então creia, levante a cabeça e segue em frente. Então essa promessa de vida abundante é para estes que seguem em frente, que não desistem. E eu estou falando de você. Se é verdade, se expresse, dê um jeito aí de aplaudir, de glorificar a Deus. Você é aquilo que Deus disse sobre você. Então eu estou falando aí, eu preciso tomar consciência de quem eu sou, para poder tomar posse dessa vida abundante. E a primeira questão é, quem é você espiritualmente? E a segunda coisa que eu digo é, você é aquilo que Deus disse sobre você. Jesus, quando nos fez, aí você diz assim, o apóstolo errou. Jesus, quando nos fez, isso, está errado não. Que lá em Gênesis, no capítulo 1, o texto bíblico diz assim, façamos, está no plural. Era Deus, era o Espírito Santo e era Jesus que estava lá. Tudo foi feito por Ele. E nada do que foi feito seria. Está lá em Filipenses, Paulo falando sobre Jesus. Então Jesus estava assim, fazendo tudo. E o texto de Gênesis 1, versos 26 a 28 diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem eu sou? Você é aquilo que Deus disse sobre você. Você é a imagem e a semelhança do Deus Todo-Poderoso. Olha, você não é fraco não. Você não é fraco não, meu irmão. Você é alguém muito especial. Você é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Nós fomos feitos semelhantes a Deus, mas nós não somos deuses. O salmista no Salmo 8, ele diz assim, verso 4 em diante, mas que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem? Mas o texto vai dizendo, fomos feitos pouco abaixo dos anjos, e de glória e de honra os coroaste, deste-lhe domínio. Está lá o Salmo 8, a partir do verso 4. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo fizeste, tudo colocaste debaixo dos nossos pés. Quando você vai ver Gênesis, ele diz assim, quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, ele diz, governe, lidere, domine sobre os peixes do mar, domine sobre toda a natureza. Então lidere, governe. Depois o texto de Gênesis vai dizer, frutifique e multiplique-se sobre toda a terra. Frutificai-vos, multiplicai-vos. Tem uma palavra de Deus mandando você se multiplicar. É você colocar a mão e as coisas vão crescer, vão se multiplicar, vai frutificar. Se não está acontecendo assim, você precisa refletir sobre o seu relacionamento com Deus. Tem alguma coisa errada, porque a promessa está parada em você. E hoje Deus vai desatar
lutar essa promessa. Alguns ouviram, glória a Deus por isso. Aleluia. Se não está acontecendo essa vida abundante, tem ladrão furtando e você não está vendo. Tem alguém te explorando, roubando, matando e destruindo. E você não está vendo. Mas hoje o Espírito Santo de Deus vai revelar isso para você. Vai te dar as estratégias. Porque você nasceu para frutificar, multiplicar, conquistar, avançar, expandir. Você não foi feito para viver oprimido. Entenda. Nós não fomos feitos para vivermos oprimidos. Não tem quem consiga oprimir o homem. Mais cedo ou mais tarde o negócio explode e o homem conquista a sua libertação. Satanás não vai conseguir te prender por muito tempo, meu irmão. A libertação do Senhor já está chegando sobre a sua vida. Aleluia! Para eu terminar, a terceira coisa que eu quero falar, eu preciso lutar para conquistar essa vida abundante. Ela não é automática. A promessa existe e a gente precisa ir correr atrás dela. Eu preciso de fé para crer nessa promessa e tomar posse dela. Eu preciso crer. A vida abundante é para o cristão que crê. Se a fé do cristão só crê nessa promessa se cumprindo lá no céu, ela vai acontecer e se cumprir lá no céu. Mas se você tem fé suficiente para crer que essa promessa já começa hoje, tudo aquilo que você crê, você é capaz de conquistar. Você entendeu isso? Se você consegue crer, você é capaz de conquistar. Então, quando a gente lê essa palavra, a gente tem que se animar, se alegrar, e a gente tem que crer nessa palavra. Porque se a gente não crê, as coisas não vão acontecer. Deu para entender aí? E Jesus nos ensinou sobre isso. Quantas vezes Jesus não disse: seja-vos feito conforme a sua fé? Para aqueles 2 cegos que chegaram para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus disse: vai, seja feito segundo a sua fé. Para aquela mãe cananeia que veio pedir pela sua filha que estava possessa, Jesus disse para ela: mulher, se creres, então se você crê, seja feito conforme você crê. Aquele centurião que pediu pelo seu servo, ele se anima, se empolga com a fé daquele homem e diz: seja feito segundo a sua fé. Então nós temos um desafio de fé aí, meu irmão. Como é que está a sua fé? Você crê na palavra de Deus? Você crê nessa promessa de Deus para a sua vida? Tem uma promessa de vida abundante e você precisa acreditar nela. Então, quando você crê, você desata o milagre, mas só se você crer. Eu não consigo crer por você. É você que tem que tomar a sua decisão, desatar a sua fé e o milagre vai acontecer. Hoje, Deus está desatando a sua fé. E você entra no novo nível de fé. E quando você crê, você vai ver o milagre acontecer. Porque estes sinais acompanharão os que creem. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então eu preciso lutar para conquistar essa vida abundante. Então eu preciso de fé, para eu crer na promessa, e eu preciso de um sonho, para torná-lo real, e assim ter a minha vida abundante. Tudo começa com um sonho.
A vida abundante, ela se expressa através de um sonho de conquista. Aí eu vou perguntar para você, qual é o seu sonho? Essa promessa de vida abundante, ela precisa de um sonho. Então Jesus hoje está falando com a gente, e Jesus está dizendo assim: ei, minhas ovelhas, escutem o que eu estou dizendo. Ei, ovelha, eu tenho vida em abundância para você. Agora me diga, o que é que você quer que eu faça? Aí você não sabe. O que é que eu quero? Eu estou pensando aqui. Que é isso? Aí você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa já saber o que é que você quer. Você precisa de um sonho. É esse sonho que, uma vez que ele aconteça, trará vida em abundância na sua vida. E nós precisamos sonhar. Deus nos criou com essa capacidade. Então sonhe. O que é que eu quero para a minha vida material? O que é que eu quero para a minha vida financeira? O que é que eu quero para a minha vida na saúde? O que é que eu quero na minha vida espiritual? O que é que eu quero? É você quem vai dizer. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Esse sonho, Deus já colocou no seu coração. E já falou esse sonho para você. Mas você teve medo, porque ele era muito grande. E você disse, eu nem vou falar porque isso é difícil demais. Pois é esse sonho que representa a promessa de Deus para você. Sabia disso? Você pode estar constrangido com o sonho e dizendo, eu não tenho nem coragem de falar nesse sonho. É esse sonho, é a vida abundante que Deus tem para você. É a realização deste sonho. E você vai dizer, não, eu não acredito, não pode. Então quebre essa incredulidade logo e tome posse do sonho. José é um exemplo para a gente aprender. José, ainda jovem, adolescente, ele teve sonho. Ele ficou tão maravilhado com o sonho que ele contou o sonho para os irmãos, para o pai. E os irmãos diziam, e o pai disse assim, que é isso, menino? Que sonho é esse? Mas não está vendo que isso nunca vai acontecer? E aquele sonho era de Deus, porque Deus tinha um plano naquele sonho. Deus tem um plano no sonho que Ele te deu. Será que você entendeu isso? Deus tem um plano no sonho que Ele te deu. Deus tem interesse nele. Aleluia. Deus tem um interesse no seu sonho, porque foi Ele quem deu esse sonho para você. E não existe nada impossível que Deus não realize. Será que você entendeu isso? Então eu preciso, para conquistar esse meu sonho, eu preciso acreditar nesse sonho. E as minhas características físicas, pessoais, emocionais, elas já nos foram dadas por Deus quando nos fez, e se encaixa perfeitamente no sonho que Deus tem para a gente. Sabia disso? Basta você descobrir esse sonho, ter coragem de abraçar esse sonho, e aí você tem tudo para realizar esse sonho, porque você já nasceu pronto para este sonho. Quando Deus, Jesus e o Espírito Santo estavam fazendo você, eles tinham um sonho já preparado para você. É difícil a gente entender esse negócio aí, mas é possível se você crer. Então Deus já estava planejando, Ele já colocou determinadas características em você, que elas se encaixam perfeitamente com o sonho que Deus tem para você. Deu para entender aí? Olha para os atletas que Deus deu um sonho. Olha como é que eles já nasceram. Olha a altura. Então já nasce na altura certa da conquista. Olha para as pernas. Tinha um jogador aí que as pernas eram assim, Garrincha, né? Então, quem era dessa época aí torcia para o Garrincha, eu não lembro não, que não era nem nascido, né?
Mas as pernas dele eram tortas e diziam para ele: não tem condição de você jogar bola, porque olha as suas pernas. E foi exatamente as pernas que fazia com que ele driblasse todo mundo. Então, quando você nasce com características que se encaixam perfeitamente no sonho que Deus tem para você. Deu para entender aí? Quem crê nisso? Terceira coisa que eu quero dizer: eu preciso derrotar o ladrão da minha vida abundante. Tem um ladrão batendo aí na sua vida, na sua casa, na sua porta, e está roubando essa promessa. E eu quero alertá-lo sobre este ladrão. Para eu concluir minha palavra hoje, só mais uns minutinhos, segure aí. Tem um ladrão roubando a vida abundante que Jesus está te entregando. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Roubar as oportunidades que Deus te dá. Destruir os seus sonhos, o seu ânimo, a sua disposição, às vezes a sua fé. Matar as iniciativas. E Satanás pode estar usando alguém perto de você. Olha só como o diabo é nojento. Usa pessoas de perto para matar, roubar e destruir o seu sonho. Pessoas às vezes que nem têm consciência disso, mas está amarrando a sua vida, o seu sonho. Pois hoje, em nome de Jesus, esse demônio tem que largar a sua vida em abundância. Quem crê, toma posse aí. E o ladrão, ele usa a incredulidade nossa. Nós precisamos acreditar em nós mesmos, em nosso potencial de conquista. E nós precisamos crer que Deus é conosco para nos dar a vitória. Então, olha, não deixe o ladrão usar a incredulidade na sua vida. Você pode sim, você é capaz sim, você tem plenas condições de conquistar esse sonho aí. Pode sonhar mais alto ainda, porque Deus é maior do que qualquer sonho, qualquer projeto que você idealizar aí. Pega o seu sonho, pega o seu projeto, pega o desejo da sua alma, coloca diante de Deus, porque a palavra de Deus nos diz assim: quando nós colocamos nossos projetos nas mãos do Senhor, Ele executará. Então Ele vai fazer isso. Então não deixe a incredulidade, a falta de fé roubar essa vida abundante que já está prometida para você. Olha outro ladrão, a chamada zona de conforto, ou no popular, acomodação. É quando nos acomodamos com o que temos. É quando nos acomodamos com a vida que temos. É quando nos acomodamos com a nossa conquista. Aí paramos de crescer. Tem muita gente vivendo acomodada, só porque conquistou uma besteira. Não é nada diante do tamanho da promessa de vida abundante que Deus tem. Mas muita gente já se acomodou. Não, tá bom, meu empreguinho, tá garantida a minha aposentadoria, tá garantido o meu trabalho. Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou estudar? Para que eu estou já chegando na aposentadoria? Eu estou já para morrer. Só falta... Olha os anos aí, vai contando nos dedos. Meu Deus, que é isso? Que acomodação é essa? Deixa eu dizer para você, meu amado, olha, isso que você conquistou não é nada diante daquilo que Deus tem para você. Não se acomode de jeito nenhum. Olha, quando Deus prometeu para Moisés e depois para Josué que entregaria a terra, eles conquistaram a terra, cansaram de conquistar, tinha tanta terra, e eles disseram: olha, falta é vida, falta é mais tempo para a gente conquistar mais ainda.
Assim são as promessas de Deus, assim é a vida em abundância. Você vai conquistar, você vai avançar, vai ter tanto, mas tanto, e você ainda vai ficar olhando e chegando mais, e você dizendo, não consigo mais, é muita bênção, e aí você distribui a bênção e ela se multiplica de novo. Isso é a promessa de Deus para aqueles que não se acomodam. Não se acomode, meu irmão. Não se acomode, em nome de Jesus. Porque se você se acomodar, você perde a vida abundante que Deus tem para você. E você não pode pensar só em você, meu irmão. Tem mais gente chegando, tem gente dependendo de você, da sua conquista, quem sabe os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, porque a bênção tem que se expandir, e Deus te escolheu para ser essa bênção, ser tu uma bênção. Então não se acomode, meu querido. Terceiro ladrão, e é o último que eu quero falar hoje, preguiça. A preguiça, a vida abundante dá trabalho, exige decisões corajosas, dedicação, esforço, perseverança. Provérbios 6, versos 9 a 11. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quantas horas você perde nas redes sociais? Sim, a rede social, o celular, o computadorzinho e tal, eles são uma bênção. A gente se informa, a gente estuda neles, é verdade. Mas a gente vê muita bobagem, muita besteira. E no final da semana ele vai dizer quantas horas você gastou só no celular, com uma preguiça enorme. Você já parou para pensar nisso? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Até quando ficarás deitado? Aí sabe o que diz o texto? Assim te sobrevirá a tua pobreza. Eu vou dizer uma coisa aqui, não se escandalize não. Jesus não quer nenhum discípulo dele na pobreza. Sabia? Jesus não quer nenhum discípulo dele na pobreza e na miséria. Ele quer que você prospere. Quando Jesus contou a parábola dos talentos, ele distribuiu os talentos e deu um talento para um. E sabe o que ele fez com aquele talento? Enterrou. Servo, qual foi a resposta da parábola? Servo mau e preguiçoso. Infiel, em outras traduções, servo preguiçoso. Se você não tinha coragem para empreender, por que não pegou meu dinheiro e deu aos banqueiros, para eles investir o seu dinheiro, e você ganharia os juros? Olha o que Jesus diz na parábola, estimulando a gente a avançar, a conquistar, a investir, a empreender, a prosperar. Essa é a palavra de Deus para você hoje. O ano 2021 já começou. Acorde. Hoje já são 17. E o que é que você fez? Fique de pé, meu irmão. Vamos orar. Essa promessa de vida em abundância, Jesus fez para as suas ovelhas, que ouvissem a sua voz, que o conhecessem e o seguissem. Ouça a voz do Senhor, conheça que é Jesus falando com você e siga o ensinamento que Jesus está entregando para você hoje. Deu para entender? As minhas ovelhas ouvem a minha voz,
Eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ovelha, ouça, siga, obedeça, faça, porque a vida em abundância está à sua disposição. Você só não pega se você não quiser. Ore, fale com Jesus agora. Oh Deus, oh Deus. Quando eu ministro uma palavra dessa, eu sei que é Deus quem faz a gente ministrar essas palavras. Ela me desafia, sabia disso? Ela me desafia e muito. Eu ministrando e eu sendo desafiado em cada palavra que eu vou falando. E eu sei que tem pessoas aqui hoje que foram tremendamente desafiadas. E eu vou mais além. Tem pessoas aqui que hoje desatou uma coisa no mundo espiritual aí, e o milagre vai chegar. Eu sei disso. Vai desatar uma bênção na sua vida, e não é sorte nem coincidência, é promessa se cumprindo na sua vida, porque Deus tem interesse na promessa para você. Deus tem uma estratégia e está esperando você chegar lá para te usar, meu irmão. Então essa promessa de vida em abundância é uma estratégia divina para você, e só você pode fazer acontecer. Eu quero orar por isso. Se você crê que você é essa pessoa desafiada hoje, então onde você estiver, levante sua mão bem alta aí, ó. Exerça a sua fé. Se você foi desafiado nessa palavra e você crê, algo novo, algo diferente vai acontecer com você. E eu vou orar para Deus desatar essa promessa. Levante sua mão bem alto, para Deus ver. Pai, em nome de Jesus eu oro, agradecendo ao Senhor por esta palavra que nos desafiou aqui nesta noite. Eu oro por cada mão aqui levantada, erguida, inclusive a minha, Senhor, para que o Senhor faça cumprir essa promessa de vida em abundância, numa grande conquista, meu Deus, que vai glorificar ao Senhor, meu Deus. Ó Deus, Senhor, nos dá força, nos entrega as estratégias, meu Deus, e faz cumprir essa promessa em nossas vidas, meu Deus. Contempla, Senhor, hoje as nossas vidas e desata essa promessa, meu Deus, sobre nós, Senhor, mudando a nossa história de vida a partir de hoje, meu Deus. É este ano o ano do cumprimento da tua promessa sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Que as promessas de Deus se cumpram em você. Amém.